Quero convidar para fazer a sua saudação, em nome do Partido Socialista Brasileiro, o nobre companheiro presidente Carlos Siqueira. Bom dia a todos e a todas, os companheiros. Gostaria, antes de iniciar propriamente o nosso pronunciamento, saudar com muita alegria o companheiro Beto Albuquerque, secretário-geral da Coordenadora Socialista Latino-Americana, o nosso querido companheiro e jovem governador do meu estado de Pernambuco, governador Paulo Câmara, que nos orgulha aqui com a sua presença, nos dá alegria da sua presença, governador que substituiu o nosso inesquecível líder maior, o governador Eduardo Campos, e está conduzindo o nosso estado de maneira muito brilhante, muito eficiente, muito responsável e que nos dá muita alegria. Quero também saudar com alegria a companheira do Partido Socialista Argentino, Estela Moleiro, que é secretária adjunta da Coordenação Socialista Latino-Americana. Saúdo também o companheiro Renato Casagrande, presidente da Fundação João Mangabeira, do nosso partido. Saúdo também com muita alegria a companheira companheiro Fernando Lopes, do Partido Socialista do Uruguai, que tem sido um colaborador frequente das reuniões da coordenadora, um grande colaborador. Saúdo a companheira Hilda Carreira, do Movimento Progressista da Colômbia. Também o companheiro Hugo Cabieses, do Partido Socialista do Peru, que está aqui conosco. Com muita alegria também o embaixador do Chile no Brasil, o embaixador Jaime Casmuri, que nos brinda também aqui com a sua presença, nos dá alegria da sua presença. A companheira Josefina Duarte, do Partido Revolucionário Freberista do Paraguai, também conosco. O companheiro Carlos Morri, do Partido Socialista do Chile. Também quero saudar com muita alegria a companheira Mônica Valente, do Partido dos Trabalhadores, também integrante da Coordenação Socialista. Seja muito bem-vinda, Mônica, aqui na nossa reunião. O PT sempre participou também da reunião da Coordenadora Socialista Latino-Americana. Saúdo com alegria também a companheira Aspásia, a professora Aspásia Camargo, que é presidente do partido no município do Rio de Janeiro, uma acadêmica muito credenciada e para o nosso orgulho também presidente do partido aqui na cidade do Rio de Janeiro. Saúdo a senadora Lides da Mata, mas parece que não chegou ainda, mas deverá chegar um pouquinho mais tarde. Saúdo com alegria também o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, aqui presente entre nós, nos alegrando com a sua presença. O nosso senador João Alberto Capiberibe, que estará conosco na mesa da tarde sobre a questão da corrupção, transparência e controle social. O deputado federal do PSB cearense, companheiro Danilo Forte. Também quero saudar com alegria o representante, que é vice-presidente do partido aqui no estado do Rio de Janeiro, o prefeito da cidade imperial de Petrópolis, que está aqui, o companheiro Rubens Montempo, que é um grande companheiro já de muitos anos, refundador do Partido Socialista Brasileiro em nosso país. Também quero saudar os companheiros que estão aqui, coordenadores da Fundação nos estados, que vieram de longe, desde o Acre até o Rio Grande do Sul, que estão aqui presentes, sejam todos muito bem-vindos. Aos companheiros, alguns presidentes estaduais também que estão aqui bem-vindos, como Sileno Guedes, Gabriel Maia, entre outros, que também nos premiam com a sua presença. Quero saudar com alegria, sobretudo, os companheiros dos segmentos organizados do PSB, do Movimento Sindical, Joilson Cardoso, das mulheres, Dora Pires, do Movimento LGBT, Otávio, do Movimento Popular, Maria de Jesus, da Juventude Socialista Brasileira, o companheiro Tony Seck, companheiro Fúcio também, presidente do PSB no Distrito Federal. Algum? Na Negritude Socialista, a companheira Valneide, que está aqui presente entre nós. A todos sejam muito bem-vindos. De igual modo, gostaria de saudar também a cada um dos demais presentes, que ainda que não posso nominá-los com a mesma distinção, citando o nome, mas saldo com a distinção fraterna aqueles que fazem justiça como militantes que são das causas socialistas. Sejam todos bem-vindos. É uma enorme satisfação ter todos conosco hoje no Rio de Janeiro,
cidade cuja habitual simpatia pelo visitante se fará mais intensa ao receber tanto a unidade que nos caracteriza como povos latino-americanos, quanto a riqueza de nossa diversidade cultural, histórica e cultural. Talvez pela questão da língua, os brasileiros tenham poucas ou menos oportunidades desse agradável exercício de pertencimento que realizamos agora, e desse modo fico feliz que o Partido Socialista Brasileiro, PSB, possa ser anfitrião deste encontro, juntamente com o Partido dos Trabalhadores do Brasil. A temática que nos reúne, fundamental para os destinos de nossos países, foi proposta pelo companheiro Fernando Lopes de Alessandro, do Partido Socialista do Uruguai, por ocasião da reunião realizada no importante Partido Socialista do Chile, recentemente, e diz respeito aos problemas dos governos latino-americanos, corrupção, transparência e controle social. Quanto ao tema, gostaria de chamar a atenção, em primeiro lugar, que ele se inscreve como elemento fundamental para a compreensão da crise de escala planetária pela qual passa a atividade política. Se colocarmos as coisas em perspectivas, veremos de imediato que a corrupção emerge como grande questão, principalmente porque o sistema partidário deixou de se relacionar a projetos de larga envergadura, de transformação social efetiva, para se referir ao jogo de poder como um fim em si mesmo. Nesse sentido, há um nivelamento por baixo, porque os homens públicos e as instituições partidárias não têm encontrado formas de conquistar os corações e o imaginário popular, nem sempre. O que converte a disputa política em um exercício de força bruta, que requer uma enormidade de recursos financeiros, não apenas para o marketing político e eleitoral, mas também para realizar as cooptações inerentes às culturas políticas que vão demonstrando ser francamente antipopulares. No nosso entendimento, portanto, a corrupção passa a ser uma questão essencial, fundamentalmente porque houve uma desacreditação da perspectiva utópica, processo que degradou a atividade política como um todo, transformando-a, em boa parte dos países democráticos, em uma luta eleitoral caríssima, em torno de muito pouca diferença programática. Apresento essa digressão inicial porque, evidentemente, a lisura na condução da coisa pública não é ela mesma um problema político, mas um pressuposto de qualquer atividade política. Quando, portanto, eleições são disputadas e vencidas com base em plataformas que se dedicam essencialmente ao combate à corrupção, temos que prestar atenção não apenas ao tema de seu apelo eleitoral, mas ao fato de que o próprio sistema político provavelmente adoeceu, a ponto de não conseguir lidar adequadamente com aquilo que deveriam ser apenas as regras de acesso à atividade política. Nesse contexto específico, o combate à corrupção, a qualificação legal para o exercício de funções públicas, no que se refere à experiência brasileira, deve-se saudar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal do nosso país, que proibiu o financiamento de campanhas por empresa a partir das próximas eleições, ressalvando que tal medida encontrou muita resistência entre as forças conservadoras que compõem o Congresso Nacional Brasileiro. Na mesma linha, é preciso reconhecer que o Tribunal de Contas da União e os Tribunais de Contas dos Estados, o Ministério Público, a Polícia Federal, entre outras instituições, têm exercido suas missões com autonomia, o que nos dá sinais de que, aos poucos, a democracia vai, de fato, se consolidando, amadurecendo em nosso país, também no tocante a este tema. Vale observar, complementarmente, que o fato de que grande parte da energia investida no terreno político venham a cair recorrentemente sobre a corrupção elide problemas de maior envergadura em termos relativos, que se vem lançando a invisibilidade, como se não tivesse importância ou fossem dados da realidade que não admitem a intervenção da sociedade. Para todos que têm o bom senso, é um escândalo que o Brasil tenha pago, no ano incompleto em que vivemos, de 2015, 408 bilhões
a título de juros da dívida pública, e isto seja considerado legal e legítimo. Este fato, contudo, pouco anima a mídia nacional e raramente aparece como problema em plataformas partidárias. Neste mesmo aspecto, para o que espero contar com a devida licença de todos, julgo ser legítimo que reflitamos neste encontro sobre nossos problemas comuns e, em muitos aspectos, igualmente irresolvidos. Como agremiações posicionadas à esquerda, temos que pensar em escala planetária e continental sobre as nossas dificuldades em promover o desenvolvimento sustentável e integral, em vencer a desigualdade social e a pobreza. Pesa sobre nós encontrar estratégias comuns e quando possível, para que tenhamos educação de melhor qualidade, saúde digna. Mais do que expectativas, precisamos voltar a disseminar a esperança e a emancipação dos nossos povos. Esses são, em uma perspectiva progressista, os verdadeiros problemas políticos, porque o próprio exercício da legalidade, por vezes, implica uma injustiça distributiva, uma iniquidade de oportunidades que chegam a ser, às vezes, abjetas. O que nossos países têm a oferecer nesse quadro, aos de baixo, aos que são vitimados pela exclusão social, senão a espera resignada por um futuro melhor que o presente cuida diligentemente em postergar indefinidamente. Nesse sentido, vejo com muitos bons olhos na experiência brasileira, o avanço na legislação que prevê a transparência na administração pública e cujo grande marco regulatório foi iniciativa do nosso querido companheiro e senador João Alberto Capiberibe, que aqui está conosco, o autor da Lei da Transparência. Notem que a transparência não diz respeito apenas ao combate à corrupção, ainda que não o exclua, muito ao contrário, mas se refere particularmente ao empoderamento da população para discutir a questão da coisa pública, questões como a economicidade das iniciativas estatais, as prioridades eleitas pelos distintos governos passam a estar ao alcance da população, que pode exercer o seu direito ao controle social das políticas públicas. A transparência, o controle exercido pelo cidadão sobre a atuação dos gestores públicos, que muito comumente têm sido pautas de organizações não governamentais, precisam adquirir, sem qualquer prejuízo às atividades daquelas instituições, expressão política, de tal modo que o conhecimento adquirido, a compreensão quanto ao que, como e onde se gasta, possam motivar debates com os partidos, com as casas legislativas, com os gestores do exercício de mandatos nos executivos das distintas esferas de poder. Gostaria, a partir daqui, de encaminhar a reflexão que fiz, não para uma conclusão, pois espero aprender muito com todos os companheiros e companheiras latino-americanos ao longo dos trabalhos deste evento, mas para uma determinada percepção sobre os temas desse encontro. Creio que precisamos torná-los efetivamente problemas políticos e, neste sentido, refletir sobre as dificuldades das instituições partidárias para encantar os jovens e também o cidadão comum. Temos que compreender por que o desafio eleitoral imediato acabou por subordinar a perspectiva de transformação da sociedade, que é, em essencial, uma injustiça injusta e excludente. Noto, em particular, que aos partidos de esquerda não pode interessar ganhar as eleições a qualquer custo, porque o nosso projeto político não é de curto prazo, mas se refere a criar uma nova civilização, o que implica mudanças na esfera pública, por certo, mas também mudanças comportamentais. Nossa imagem do socialismo precisa evoluir e voltar a dar causa aos sonhos e utopias. A maravilha tropical que o Rio de Janeiro pode nos inspirar neste sentido, mesclando política e cultura popular, para se opor à visão sanitária
com que a ordem olha para as cidades e, por que não dizê-lo, para o povo? Porque não podemos, por exemplo, almejar a realização de uma democracia praiana, que viesse a abraçar os morros e cujas favelas ensinasse aos burgueses do mundo não apenas o samba, mas uma relação com o espaço público, padrões de solidariedade comunitária e social, que criassem alternativas efetivas à insustentabilidade do modo de vida atualmente hegemônico. Em nosso imaginário socialista, este é o Rio de Janeiro aberto à atuação política, pleno em possibilidades, capaz de reconciliação com o povo e com o território em que vive e que nos acolhe. Sejam, portanto, todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Rio, e inclusive aquele que ainda se apresenta como uma promessa. Desejamos que todos se sintam em casa, porque a cidade socialista que o Rio ainda virá a ser, mais do que simplesmente lugar da tolerância, é um território de hospitalidade e de acolhimento. Muito obrigado.